não atender ou frustrar a expectativa do cliente é determinar o insucesso do projeto. Identificar a sensação de emocional que é cabível àquele cliente não é muito fácil às vezes, mas o sucesso do projeto depende disso. Muitas vezes a gente tem que discutir com o arquiteto se as cores, os acabamentos que eles estão usando realmente vão atingir o objetivo ou do cliente diretamente ou indiretamente do cliente através dos seus usuários. Certa vez eu tive que fazer uma academia, que era no Rio de Janeiro, portanto, uma abóbada celeste iluminadíssima, nas terceiro ou quarto andar subsolo de um shopping center. Portanto, a gente teria que recriar uma ambiência de luz, claridade, etc., porque nesse ambiente subterrâneo é muito desconfortável fazer uma academia. Mas, enfim, as cores que eles escolheram foram o cinza, o preto e o vermelho e o branco. Eu digo, olha, essas cores não tem muito a ver com o exercício, a prática do exercício, etc., particularmente numa cidade como o Rio de Janeiro. E aí, discutindo com o cliente, eles realmente modificaram, introduziram muitas cores, vocês vão ver algumas fotografias depois, e a academia ficou bastante alegre, bastante animada, né? Mas muitas vezes a gente tem que discutir isso em termos do que é que o usuário daquela empresa vai considerar bom ou ruim, né? Então eu faço aqui outras demonstrativos de como a luz de extremo contraste, acabei de dar um exemplo leve, vou dar outro agora, como a luz de contraste exagerado é muito interessante, porque ela não é habitual, portanto ela gera curiosidade e gera uma sensação de beleza pela falta de rotina de ver aquele determinado ambiente. Então eu coloquei alguns aspectos de luz natural com fachos concentrados, né? Nós vamos ver isso no próximo item, fachos luminosos, como os fachos concentrados causam essa impressão de valorização de um ponto de um determinado ambiente, né? E como eles servem para valorizar pontos de ênfase do espaço. Aqui fotos novamente do Museu de Abu Dhabi, trajes de cavaleiro, o traje samurai, escultura chinesa, todas elas muito bem definidas em termos de valor, né, de valorização. O mesmo contraste, através de luminosidade intensa e com fundo escuro, a gente pode encontrar com cores também, né? Raios no fim da tarde ou no meio da noite causam esse efeito, muitas vezes através de uma produção de cores, de tonalidades. E da mesma forma que a gente mostrou antes no museu, alguns ambientes, aqui a gente vê o restaurante japonês feito pela Cristina Maluf, nossa amiga, em Porto Alegre. À direita aqui o teatro que nós projetamos em Londrina, Teatro Mãe de Deus. E aqui em cima o Museu da Língua Portuguesa, projetado pelo Carlos e pelo Gilberto Franco, Carlos Forte e Gilberto Franco. Todos eles com cores, né? No caso do teatro ele é mais discreto porque é madeira, né? E aqui a introdução dos antúrios vermelhos é extremamente feliz, né? E os elementos aqui do projeto do Museu da Língua Portuguesa também muito bonitos, elegantes, piso escuro, teto escuro, como é muito usual em museus e como valoriza muito o objeto, a focalização da atenção no objeto exposto, né? Então, cores ou não cores, o contraste exagerado serve muito para determinados tipos de edificação. Ao contrário, quando a gente tem uma cor predominante e ele é branco, como nós mostramos antes, a mesma sala, nós vamos encontrar isso no ambiente de trabalho. Nessa mesa de reuniões aqui em cima, né? Esse ambiente de escritório, obviamente poderíamos ter um pouco mais de cor, tanto na casa quanto no ambiente da mesa de reuniões desse escritório. Eles todos estão com aquela luz difusa excessiva que causa uma tendência à monotonia, né? A cor, no caso, seria a introdução de pontos focais de cores, seria uma solução boa para diminuir esse tipo de reação de monotonia. Dentro da mesma questão da sintonia, né, entre os nossos ambientes e as expectativas dos usuários, um outro assunto que eu gosto muito de mencionar são as piscinas cobertas ou descobertas. As piscinas descobertas, principalmente, deveriam ter uma sintonia ou estar em combinação com a água, a qualidade da água pura da natureza.
Então, a água da natureza, que vai variar tanto mar quanto lagoas ou rios, de um verde claro, o azul cian, para o verde escuro, esmeralda, para o azul profundo, essa água da natureza, ela é transparente, é límpida e ela não tem manchas geométricas. As manchas que participam de ambientes naturais são manchas de pedras, de algas, né, de acidentes absolutamente naturais. Elas não têm formas geometricamente definidas. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente vê piscinas com manchas dos fachos luminosos, a gente perde aquele interesse da ambiência transparente de uma água convidativa para o mergulho, para o uso como um elemento de refrescamento, né, saudável. Então, faço muito a questão de lembrar que existe uma expectativa de que a água seja muito pura e natural, né? E não que ela tenha esses tratamentos artificiais dos fachos de luz, principalmente os que são mal desenhados, né? Muito bem. Aí eu vou falar também da sintonia emocional, principalmente em ambientes como ambientes internos, né? Residências, bares, restaurantes, muitas vezes corredores, eu já falei, mas corredor é um item bastante importante porque ele causa uma impressão, corredores e cavidades escuras de ambientes internos, né? Nos ambientes que eu citei, restaurantes, residências e tal, a preferência pela luz morna é evidente, até porque o uso desses ambientes é predominantemente da tarde para a noite, né? Quando a gente está em casa. De manhã a gente usa os ambientes de asseio pessoal, higiene pessoal, como banheiros e café da manhã, como são os restaurantes de café da manhã dos hotéis, nós temos a mesma coisa, mas é sempre uma luz fresca de manhã. A maior parte das vezes a gente usa o jantar, voltando do trabalho, o jantar e a noite, né? Então, a ambiência da residência é predominantemente morna, né? Dourada. Aqui eu ponho corredores, né? Para a gente falar dos corredores, e eu estou mostrando como a cor morna, tanto do pôr do sol como aqui de manchas luminosas no mar, é mais aprazível do que a luz fresca da manhã, né? Então, em corredores, aliás, corredores de hotel é uma coisa que eu falo sempre, quando estamos falando de hotel, o corredor é uma coisa que devia ter sempre duplo sistema, né? Eu fiz alguns corredores de hotel com duplo sistema, eu acho que isso funciona muito bem, porque, em primeiro lugar, a luz da manhã, quando a gente sai do quarto, ela tem que ser fresca. Uma vez eu saí de um quarto de um hotel muito simpático até em Recife, Pernambuco, e lá o pessoal ia buscar a gente para o trabalho cedo, então tomei banho, saí, me arrumei e aquele lindo mar de Boa Viagem, luz às 7 da manhã, já o sol tinindo, luz mar azul, verde, aquelas lagoazinhas da beira da praia, né? Abri o corredor, parecia que eu estava voltando para o hotel às 11 da noite, uma coisa horrível, depressiva, uma coisa muito, muito sem sentido. Então, quando eu mostro essas fotografias de hotel, estou mostrando hotéis mais finos, onde existe uma sofisticação que acaba escapando dessa regra que eu citei agora, porque não são hotéis executivos, né? São hotéis, resorts de um pouco mais sofisticação, né? Mas reparem como a tonalidade é sempre morna para dourada, o que é extremamente aprazível para as residências, né? Para as escadas, etc., né? Aí voltamos de novo à cor branca para a residência. Tem aqui uma residência que tem pelo menos 2 sofás cinzas, né? Não é tudo branco. Tem 2 sofás cinzas e 4 cadeiras pretas, né? Então é um branco, cinza e preto. Uma clarabóia grande que fim do dia, mas tem ainda uma sombrinha de luz natural, que está azul por causa da máquina, né? Obviamente aquilo parece uma neblina de brumas de Avalon, né? Não é uma coisa agradável, não é aprazível, não tem aqui nenhum convite ao aconchego da convivência social, né? Mas enfim. E aí vamos diretamente para bares, restaurantes de luxo, tons muito contraste, né? E tons muito mornos, como convém a essa fotografia do pôr do sol, né? Bem avermelhado, né? Aí se a gente introduz uma luz branca da manhã, isso fica extremamente chocante, né? Porque não tem nada a ver com o momento dessas ambiências que nós estamos mostrando aqui. Já para o café da manhã, né? É outra coisa, porque
Café da manhã é um ambiente fresco, ambiente extremamente claro, extremamente alegre, jovial, bem disposto. Aqui é um restaurante de peixe, frutos do mar, para tarde, muito bem compostos, onde eu mostro aqui uma fotografia de uma cena de bonito, um rio bonito, onde a vegetação e a cor da água tem muito a ver com esse frescor do ambiente escolhido aqui para o ambiente das salas de café da manhã desse hotel em Dubai, né? Aqui outros salões de refeições também, de refeições diurnas, né, durante o dia, em que as águas estão mais parecidas, né? Vejam que eles usam bastante os tons beges claros, né? Porque isso facilita muito essa combinação mais de dia, mais de noite, né? E tem muito a ver com essa piscina que eu coloquei ao lado. E outro restaurante, todos eles em Dubai. Aqui já, ao contrário, é um restaurante fino, um restaurante japonês, Maeda, no Ritz, lá em Kyoto, cujos acabamentos, né, são absolutamente japoneses, né, apesar que o hotel é americano e tem design americano, mas os ambientes são extremamente cultura japonesa, tradição da madeira japonesa, e seguem muito essa austeridade, essa seriedade da montanha, da coisa conservadora, duradoura, né? Aqui eu fotografizo o Torres del Paine, mas muito a ver um com o outro, né? E aí eu escolhi um tema que são academias, onde eu acho que realmente, eu já citei, né, a academia lá do Rio de Janeiro, mas as academias têm hoje em dia uma tendência de acho que é uma sofisticação, uma busca de sofisticação, não entendo bem, mas enfim, em que eles optam muito pelas cores escuras, e é uma dúvida isso para mim, porque para mim a cor da natureza, né, da frescor da juventude da natureza, da saúde, né, do exercício físico, deveriam ser predominantes nas academias, e não a cavidade escura, que lembra a caverna, né? Para mim, a escolha de cores escuras na academia não é feliz. Aqui eu mostrei 3 academias diferentes, todas elas com 2 características em comum: piso cinza, teto preto e linhas luminosas de alta intensidade, de alta luminância, que são extremamente desconfortáveis, né? Porque a pupila se fecha para enxergar o brilho da luminosidade da linha, e a gente passa a ter um teto mais escuro ainda do que ele é. Ou seja, parece que a gente está fazendo exercício físico dentro da caverna, né? Quando na verdade o Brasil é um país luminoso, São Paulo tem luz à beça, e a gente poderia estar fazendo isso num ambiente até reconstruído, mas com a clareza do dia e não com a coisa soturna do meio da noite, né? Além disso, falta de luz e falta de radiação azul impede muito a plenitude do metabolismo, ou seja, as pessoas estão forçando o organismo mais do que fazendo exercício para ter saúde. Em breve vai aparecer essa questão da falta de luz na academia, porque isso faz mal para a saúde, inclusive, né? A gente tem que ter bastante luz para o ambiente estar bem propício à prática de exercícios. Essas são áreas aqui de spinning, né, da academia, da bicicleta, em que se usa muito luz intensa azul. A luz azul é por conta da radiação azul, que favorece o estado de alerta, alto metabolismo, impede a formação da melatonina, que impede o relaxamento e que não induz ao sono, deixa o estado de alerta. Então, essa é uma tonalidade que é favorável, digamos, à prática de exercício. Agora, a introdução de cores nas academias é desejável. Mesmo essa direita com o teto escuro, ela é menos ruim porque tem paredes claras e com cores, isso estimula muito, né? Embora as cores aqui sejam vermelhas, e a radiação vermelha, comprimento de onda longo, favorece a produção de melatonina, portanto, de relaxamento, né? Mas, de qualquer forma, é menos ruim do ponto de vista da expressão da reação emocional, psicológica, do que um teto totalmente escuro, né? Aqui a gente vê algumas figuras dessa academia que eu citei no Rio, onde depois dessa discussão do preto, cinza, branco e vermelho, eles adotaram muitas cores, azul, laranja principalmente, né? Mas pelo menos nas piscinas eles puseram tonalidades azuis, e reparem que o teto aqui é o teto do próprio shopping, né? Eles não quiseram usar forros, e a reflexão da cor azul da água
e dos ladrilhos, né, acaba trazendo um pouco de azul pro teto, né, mas ele fica claro, bem iluminado, e dá um pouquinho mais de estímulo para o ambiente, ele fica um pouco mais fresco, né. Outros ambientes aqui são de exercícios, não tem muito a ver. E aí eu comecei a ver as fotografias eu selecionei fotografias em que o teto é claro, né? Teto claro, maior estímulo, melhor para a prática de exercícios e, para mim, muito mais aprazível. Eu não conseguiria fazer exercício numa sala coberta de preto, né? E aí faço de novo uma referência às linhas luminosas, né? Com fundo escuro, que são extremamente desagradáveis e causam fadiga visual por exagero de contraste durante um período longo de exposição, né, de uso da sala. Isso faz mal para o sistema de visão, porque cansa muito o córtex visual, né, que fica no cérebro. As piscinas cobertas são ambientes extremamente sofisticados, em geral sofisticados, porque não é usual alguém ter uma piscina coberta em casa. Eu já fiz uma piscina coberta na casa de uma pessoa, mas realmente era bastante inusitado, não é comum. Porém, a piscina coberta, ela tem uma ambiência completamente diferente da piscina descoberta, que é ao ar livre, não tem cobertura, tem o céu, tem uma problemática de edificação em torno muito diferente, porque tem natureza, jardins e não colunas, pilares, paredes de pedra, etc. Principalmente não tem fogo, né? Então a piscina que é condicionada a um teto muda totalmente o ambiente. Ela não tem mais aquela necessidade de um frescor, mas sim um aspecto muito mais ligado talvez a uma terma romana, né? Eu compararia essas piscinas de spa a termas romanas de antigamente, que eram situadas. A maior parte das grandes piscinas não tinha cobertura, mas muitos ambientes tinham cobertura, banhos específicos, né? Tepidarium, etc., tinham cobertura. Então, primeiro, essas piscinas são caracterizadas por grande sofisticação, né? Elas são ambientes geralmente de spa muito sofisticados, em hotéis de grande luxo em geral, e portanto eles são ambientes muito bem tratados do ponto de vista de interiores. Nesse caso, vou mostrar duas piscinas de spa do Hotel Four Seasons e do Hotel Ritz em Kyoto, ambos, né? Então, reparem que no Hotel Four Seasons, que tem uma equipe de projeto de interiores, inclusive de lighting design, muito capacitada, muito qualificada. Nós acabamos de fazer supervisão de um projeto feito pela Foco, aqui em São Paulo, por Four Seasons São Paulo. Eles são espetacularmente competentes. Então, reparem que os detalhes são todos muito criativos, muito bem elaborados, e a execução, o detalhamento é perfeito. Então reparem o seguinte, esse hotel Four Seasons tem um teto claro, iluminado com sancas laterais, e tem uma entrada de luz natural. Essa foto aqui de baixo mostra a luz lateral que entra por essas laterais aqui, e dá inclusive, como a luz natural é muito mais intensa que a artificial, o reflexo da cor da água está presente no teto, né? Coisa que aqui na foto de cima, que é luz artificial só, primeiro a luz artificial aparece mais intensamente, porque não existe a competição com a luz natural, que é muito mais forte. Então a gente pensa que essa luz de fato é mais intensa. E não existe o reflexo da água, porque primeiro a água é bem clarinha, né? E segundo, a intensidade da luz não permite esse reflexo, já que o pé direito é muito grande, né? E ao lado, paredes geralmente tratadas com luz grazing wall washer, né, que é um aproveitamento da textura da pedra, luz rasante, aparece sombras dos claros e escuros da textura das pedras. É um efeito muito simpático que a gente descreveu no capítulo anterior. Então, esse conjunto de efeitos lembra muito as termas romanas. A gente vai ver alguns desenhos das termas de Trajano, Caracalla, etc. A gente dá uma comparação, depois dá para ver como ela lembra mais um ambiente mais fresco, mais banhos do que esse ambiente que nós vemos aqui embaixo. Eu comparei aqui algumas fotos de grutas com tonalidades verde azuladas
e tetos da gruta clareados, o que dá a impressão dessa solução da piscina do Four Seasons, do Four Seasons. Aqui embaixo nós vamos ver mais uma piscina um pouco mais dramática, que é a de Kyoto, do Hotel Ritz de Kyoto. Reparem a foto aqui embaixo, é bem a fotografia dessa piscina. Ela tem uma tonalidade muito mais escura e um teto que é feito de lâminas, com bordazinhas claras, mas o teto funciona como se fosse um teto escuro. E isso dá uma impressão muito mais sofisticada, muito mais exclusiva, né, para essa piscina do que a anterior. Mas para mim também ela dá um pouco mais a impressão de uma caverna. Me lembra bastante a Gruta de Capri, à direita aqui, em que teto escuro, né? Aliás, o teto de Capri é todo fosforescente também, né? Mas o teto mais escuro, numa porção lá embaixo, lá dentro, né? Ou aqui à esquerda, a gruta lá da Chapada Diamantina, né? Que também tem um pedaço claro, mas outro pedaço da gruta é escuro. E aí a piscina fica um pouco mais diferenciada do restante, inclusive das termas, que eram mais claras, né? Não só porque eram usadas bastante, tinham uso durante o dia, mas como também as partes fechadas eram menores. Agora, aqui também no Ritz, a mesma coisa que Four Seasons, a execução é primorosa, o desenho é maravilhoso, o uso dessas lanternas com velas é espetacular, de maneira que tudo faz uma linguagem de extrema sofisticação e de um show visual. Esse ambiente é maravilhoso. E, embora seja caverna, que eu não gosto, etc., eu sou obrigada a dizer que eu gostei muito. Então, muitas vezes a gente se surpreende, né, com os bons trabalhos dos colegas, né, e a gente acaba incluindo coisas novas, né, no nosso repertório. Mas reparem como tudo é elegante. A posição das cadeiras, o muro bem trabalhado com grazing wall washer atrás, é tudo muito, muito elegante. E eu reporto então de novo a água mais azul das grutas mais fechadas, com o teto um pouco mais escuro e, portanto, um ar de sofisticação maior. O que a gente pode ver aqui, eu retomo a história do Four Seasons de Kyoto, né? Lá em cima, aqui à direita, uma foto do Four Seasons, e aqui termas de Caracalla, termas de Trajano. Ambas muito mais claras, mármore claro, né? Roma, mármore sempre usado fartamente, claro, né? Mas reparem como a água é clara, o ambiente é sofisticado. Tem um cliente que fez uma piscina dessas no quinto subterrâneo, subsolo da casa, e a cúpula de cobertura da piscina é uma cúpula que lembra o Musée d'Orsay, uma cúpula curva, tem a mesma solução de luz difusa, que dá a impressão de dia, pode variar a cor para ser mais à tarde. A piscina é enorme, é uma piscina de mosaico bizantino espetacularmente lindo. E é fresca, ela é clara, ela tem a luz como se fosse uma luz natural, né? Lembra bastante essa terma de Trajano aqui, que é bastante clara. Só que o pé direito é muito maior e não se trata de mármore, mas sim de mosaico bizantino com lindos desenhos. Ou seja, as piscinas cobertas são extremamente sofisticadas e é muito importante saber qual é o aspecto da arquitetura do espaço, do desenho do espaço, para fazer a iluminação rigorosamente de acordo com a expectativa daquele espaço, né? Eu mostrei duas piscinas que têm tetos, coberturas diferentes, mas todas elas têm cobertura, né? E são ambientes construídos como se fossem ambientes de estar, de refrescamento mesmo, né? De prazer, lazer. As pessoas vão aí para curtir o espaço e, para falar a verdade, nem sei por quê, porque aí não é o lugar bacana para se tomar banho e tal, né? Eu diria que é mais para admirar do que outra coisa qualquer. Mas ambas as piscinas são muito bem desenhadas e lembram muito as termas, né? São ambientes extremamente sofisticados, muito bonitos, realmente muito bonitos. Agora vamos falar dos aeroportos como elementos muito importantes de primeira impressão psicológica, primeira impressão visual que as pessoas têm quando chegam a um novo país. Por que os aeroportos? Nós vamos ver alguns aeroportos e a maneira de tratá-los. Por quê? Porque o aeroporto é o cartão de visita de um país, né? Todas as pessoas que chegam de avião, né, a um país novo, a primeira impressão que tem daquele país é do seu aeroporto, né? O tratamento que se dá ao aeroporto, não só em qualidade visual,
bons elementos, boas luminárias, correção na distribuição dos fachos luminosos, ausência de manchinhas, vocês vão ver que não tem manchinhas aqui, né? É uma coisa muito importante para o conforto e o prazer estético da pessoa que chega. Ela tem uma boa impressão pelo aeroporto. Eu costumo observar bastante os aeroportos. Às vezes, os aeroportos são até grandes, são pretensiosos, mas a execução das soluções não é tão perfeita assim, né? Mas os aeroportos são, de fato, o cartão de visita. Eu vou fazer uma comparação com alguns aeroportos internacionais, depois vou mostrar alguns aeroportos nacionais. Há bons aeroportos nacionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Parada, que é um arquiteto muito qualificado na área de aeroportos, né? Mas a maioria dos aeroportos brasileiros é muito descuidada, né? Deixa a desejar muito em termos de cartão de visitas, né? Então, essas são algumas fotos do aeroporto de Munique, que é um aeroporto belíssimo, animadíssimo em termos de claridade, de coberturas bem tratadas, correção total nos fachos luminosos, na distribuição e tetos que variam, introduzem tonalidades, né? Mas esse teto esquerdo aqui é esse teto à direita, só que com cores, né? Então, um edifício que permite uma riqueza visual muito grande, nenhuma monotonia, tem elementos pendentes, como aqui à esquerda nós estamos vendo, né? Elementos da esquerda, pendentes que depois nós vemos do outro lado, eles fazem sinuosidades, elementos belíssimos, com cores, com imagens, né? Alta tecnologia, mas sempre luz muito difusa, vindo do arrebatimento da luz nos tetos, que são brancos. Inclusive, quando a gente vai chegando perto do aeroporto, a gente vê todas essas coberturas claras, é muito interessante. A visão à distância, a uma boa distância do aeroporto, a gente já percebe que a edificação tem uma arquitetura muito qualificada. Aqui é uma área nova, uma área das mais novas do aeroporto JFK, né, em Nova York, que é também baseada numa execução primorosa dos resultados luminosos, né? Vejam como essas paredes são bem iluminadas, como os tetos estão bem iluminados, né? Muitas vezes com aberturas no teto e clarabóias muito altas, né? Muito bem iluminadas, sem manchinhas, sem fachinhos aparecendo. Reparem que tudo é muito bem resolvido aqui, né? Americanos sabem fazer iluminação de muito boa qualidade. Essas outras estruturas aqui, com luz na parte inferior dos banjos das tesouras, né? Nós usamos isso, Sérgio e eu, no aeroporto de Brasília, na primeira versão, e depois, assim, alguns botucudos, né, foram lá e colocaram grandes projetores enormes, né? Acabaram com a arquitetura do aeroporto. Mas isso é bem comum no Brasil, né? Aqui a gente vê essa mesma solução que a gente usou, não só em Brasília, como em Natal, aqui, né? Luz era bem exatamente essa mesma solução aqui. Mas nem sempre as coisas perduram, porque as pessoas que ao longo do tempo vão interferindo na arquitetura alheia do Sérgio, né, vão prejudicando bastante a arquitetura. Esse é o aeroporto de Hong Kong, que também é muito bonito, tem coberturas curvas muito bem desenhadas, que dão um interesse visual na arquitetura belíssima. E reparem, todas elas com luz indireta, difusa, que facilitam o conforto da iluminação da calçada e, ao mesmo tempo, evidenciam a arquitetura, né? Isso é muito bom desenho de iluminação. Nessa outra foto, a gente vê o mesmo elemento pendente que faz a iluminação da cúpula, da cobertura na parte externa, ele avança para o interior, fazendo a iluminação de toda a cúpula na parte interna do aeroporto, muito confortável, muito bem executada, né? Alguns tetos, como eu costumo dizer, são muito bem elaborados em termos de desenho, e isso dá um interesse visual à arquitetura, aos espaços internos, que nós, infelizmente, aqui não conseguimos ter. Nossos tetos são de gesso, são simplórios, né? Falta muito de desenho, né? Tirando o Sérgio, que fez em Natal, que fez curvas lindas de gesso, a gente colocou pendentes para iluminar essas coberturas, né? É muito ao exemplo do que está feito aqui em Hong Kong, né? E isso, o aeroporto é bem antigo, já foi todo deformado, né, por intervenções sucessivas. Aqui o aeroporto de Madrid, Barajas, que é um lindo aeroporto, linda arquitetura,
com esses tetos curvos, feitos em ripas de madeira, e esses pilares que vão mudando de cor à medida que a gente muda de setores, né? Reparem nessa foto à direita como eles começam com os braços azuis e depois eles vão se transformando em verde escuro, verde claro, laranja, vermelho, né? Seguindo as cores da radiação, do espectro visível, né? Aqui é o contrário, nas áreas de pé direito mais baixo, os mesmos elementos circulares que formam a iluminação dos tetos curvos de madeira, né? Dos grandes espaços de embarque e desembarque. Aqui embaixo também elementos que também mudam de cor e que podem dar um interesse visual nessas circulações de free shop, lojas, etc., né? E aqui já nas saídas, mesmos elementos circulares, porém com luz repetida, quer dizer, uniformes, em que a gente pode ver a fonte luminosa, que não é ofuscante, mas ela se rebate no piso que é branco. Reparem como é importante o piso ser claro, porque aqui o rebatimento da fonte luminosa não aparece como um item contrastante com o piso escuro. Se o piso fosse escuro, esse ambiente seria totalmente contrastante, forte, dramático, que não é o que se deseja para uma área de circulação de aeroportos, né? Então vejam como o acabamento muda a impressão, e a gente tem uma impressão muito mais agradável com as cores mais claras, nos ambientes muito grandes, do que se isso fosse uma grande caverna, né? E sem falar que a mudança de cores aqui, a variação da impressão dos ambientes é maravilhosa. Eu acho esse aeroporto maravilhoso. Aqui uma outra coisa interessante, que é o aeroporto de Miami, numa área nova, onde eles usaram vitrais de grandes dimensões, atrás das estruturas bastante robustas da caixilharia, né? Da estrutura do teto, a caixilharia atrás com vitrais coloridos que dão uma impressão de cores conforme a incidência do sol, bastante diferenciados de tudo que a gente já viu, né? E o reflexo do piso no teto, maravilhoso, né? Uma ideia muito feliz, muito feliz, né? Muito bom projeto. No mais, pés direitos grandes, coberturas bem iluminadas, trabalhos no teto em conjunto, forros com disposição das saídas de ar-condicionado, formando um desenho harmonioso que se combina no todo. Um trabalho muito feliz. O aeroporto de Miami é muito bem desenhado por uma empresa, na minha época, chamada Spires Candela, né? Quando estive lá e visitei o escritório, né? Então, puxa vida, muito bom trabalho de desenho, muito bonito resultado, ambiente claro, confortável, pés direitos, que a gente sente o pé direito total, não tem cores marrons, não tem coisas granitos escuros, muito bonito trabalho. Aqui o aeroporto Dulles, em Washington, né? Um projeto do arquiteto Eero Saarinen, né? Lindo projeto, lindo, belíssimo projeto de arquitetura. Esse é o pavilhão original. Hoje ele tem uma série de módulos, né? Além desse original, onde o trabalho do arquiteto não só foi uma cobertura curva, muito bem combinada com os pilares, né? Fazendo um desenho extremamente elegante, mas dentro, a mesma cobertura, bem tratada, com luz indireta, com desenho belíssimo, placas de forros, não é uma coisa banal de um gessinho plano, né? Ou pior ainda, com forrinho daqueles modulado para facilitar a manutenção. A manutenção aqui é facilitada, mas houve um desenho intencional. Afinal, isso é um aeroporto, não é um escritório de administração das empresas, que aqui dentro deve estar cheio desses forrinhos. Mas para as áreas onde os passageiros funcionam, frequentam, onde eles são orientados para o embarque ou desembarque, para as salas de espera, etc., o trabalho pode ser de uma arquitetura um pouco mais interessante, né? Mas, de qualquer modo, uma questão aqui, Regina selecionou essa foto da esquerda, que é toda a curva do acesso principal desse pavilhão central, né? Entrada, chegada e saída, com luz rosa, no outubro rosa. Reparem só como é bonita a iluminação, como é sutil, e aí você procura onde é que estão os projetores que fazem essa iluminação.
Aí, observando muito bem, a gente vê aqui à esquerda, né? Na imagem, aqui está bem clara, aqui à esquerda, na lateral da calçada, uma série de projetores difusos que fazem a luz sem manchas. Reparem, não há manchas, muito bem desenhado. Não é que a gente fala de manchas, é por causa disso. As pessoas sabem trabalhar, né? E aqui à direita, o contraste entre o final do dia, o céu azul e a cobertura. Muito lindo esse aeroporto, muito feliz. Um trabalho belíssimo do senhor Sariner, né? Não à toa, né? Reparem que mesmo os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todos eles chamam grandes arquitetos, né? Pode ser da terra ou não da terra, mas são grandes arquitetos para fazer grandes obras, né? Isso é que enriquece a cultura do país, né? Aqui a gente vê alguns aeroportos brasileiros, que eu faço questão de comentar, não para me vangloriar de que aqui as coisas não são boas, não é isso. Os desenhos são bons, mas a impressão emocional que a gente tem é a seguinte: aqui é o aeroporto de Belo Horizonte, né? Ok, teto de madeira, parede escura, piso médio e a impressão escura, impressão escura. Não é agradável andar durante o dia num ambiente escuro como esse, não é agradável. As coisas têm, inclusive o pé direito é alto, mas a impressão é baixa, porque tem a estrutura e o acabamento de uma caverna, então a impressão é extremamente desestimulante, né? Principalmente para um aeroporto. Outras áreas do mesmo aeroporto de BH, onde existe um teto já um pouquinho melhor desenhado aqui, mas, puxa vida, a luminária está no meio, podia estar nos cantos, né? Não bem no meio de um... Por que está desenhado dessa maneira e com um facho absolutamente ofuscante que causa um ruído no desenho do teto, né? Fora isso, aqui assim, mais adiante, uma montanha de reflexos de luminárias no piso, né? Então deve estar cheio de luz lá em cima, e essa luz deve ser esta aqui da esquerda. São linhas luminosas que formam um desenho tão desarmonioso no teto, né? Podia ser uma coisa melhor, teto escuro, né? Cinza, que fica escuro para uma ambiência de aeroporto, onde a gente gostaria de ter. Por exemplo, Munique é tudo claro, você pode até colorir, o teto não é plano como esse daqui, tudo planinho, mesmo a reguinha, tem desenho nos tetos, as pessoas propõem coisas interessantes, mas enfim, né? Aqui nós estamos vendo o teto de Fortaleza. Fortaleza tem uma área muito grande de luz natural, né? E sabiamente as pessoas colocaram, não sei quem é o projeto, mas sabiamente colocaram iluminação indireta para justamente repetir a luz natural. Acontece que quando chega ali no fundo, no pedaço que tem luz natural, a noite está escuro, né? Então, não foi resolvido por completo, né? E poderia ter sido, né? Porque é um projeto interessante. Aqui a gente tem essa linha luminosa e tal, mas aqui o teto é escuro. Para que o teto escuro? Meu Deus, o teto escuro empobrece os espaços, diminui as alturas, comprime a impressão de fartura de espaço, né? Aqui à direita o velho forrinho de malha quadradinha que tem um buraquinho escuro, portanto ele nunca é claro, pode ser branco, mas os alvéolos têm o fundo escuro, então o fundo fica cinza, cinza escuro, pesado, né? Mas enfim, a maioria dos aeroportos brasileiros tem esse tipo de tratamento. Aqui Curitiba, o projeto originalmente foi meu, e depois uma equipe da Infraero fez as modificações que lhe apeteceu, né, fazer, e hoje o aeroporto considera a iluminação pavorosa, né? O aeroporto do Galeão é outra coisa bem bobinha, luzinha, luzinha, luzinha penduradinha naqueles elementos inferiores da treliça, né? O aeroporto de Congonhas, São Paulo, não fica atrás, é uma bobajona, né? Uma coisa sem graça, num hall que é tão importante, né? Deveria ter sido preservado com um pouco mais de cuidado. Não que não esteja, ele foi desenhado conforme o original, mas eu achei que faltou um pouquinho de qualidade para fazer essas linhas luminosas do saguão central um pouco mais largas, né? Não tão estreitinhas como elas foram feitas aqui, né? E aí nós chegamos a Manaus, que é um aeroporto assim bem mal iluminado, né? Em que a solução de iluminação é uma tragédia, né? O elemento do teto é pavoroso,
uma montanha de manchas, e manchas, 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 iluminação horrível. Não dá para entender o que é que se pretendeu fazer aqui com essa iluminação. E aqui o aeroporto de Natal, que nós falamos, à esquerda, a solução original, os tetos curvos, do Sérgio Parada, muito bonito projeto de arquitetura, e a iluminação dessas curvas que lembram as dunas de areia de Natal. E depois uma modificação que foi feita, a revelia dele, né? Em que aí as paredes passaram a ser cinza, o teto cinza, luz direta, muito reflexo no piso, acabou a graça do aeroporto, né? Então, com esse aeroporto de Natal, que é um bonito projeto originalmente, né, de Sérgio Parada, mostramos bastante a diferença de impressão que um bom aeroporto, um aeroporto bem iluminado, causa no viajante que vem muito curioso para saber como é esse país que ele está entrando agora, né? E a gente mesmo, quando chega de casa, né, volta mesmo viagens aqui domésticas, internas, a gente tem uma decepção quando entra nos aeroportos. Eles são tristes, eles não têm interesse, tem um monte de comunicação, de publicidade, lojinhas e lojinhas, confusão muito ruim. Mas, enfim, essa é a nossa impressão, por isso eu usei os aeroportos, porque eles têm muitos ambientes diferenciados, né? E são um resumo muito bom são um momento bom para mostrar como o tratamento conveniente pode causar uma impressão emocional atraente ou desestimulante, né? Com isso nós encerramos esse capítulo das ferramentas. Nós vamos praticar muito a questão do acerto emocional quando nós fizermos as aulas práticas de projeto. Nós vamos fazer tanto no curso de pós-graduação quanto em cursos livres, porque a prática de projetos vai pegar todos esses elementos informativos e vai para utilizá-los na prática real de projetos.